Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo e esse é o novo Cine Debate. Hoje eu recebo o Marcelo, do Cinema de Arte, para a gente falar desse filme aqui, O Último Pistoleiro. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo, queria te agradecer, né, por você tirar um tempo dos seus estudos, do Cinema com Poesia, onde você escreve artigos, né, você tem seu canal, seu site, e você aceitou fazer esse bate-papo aqui, né, sobre o filme O Último Pistoleiro. Obrigado, meu nobre. Então, pessoal, Marcelo, por que fazer um bate-papo sobre esse filme aqui? Eu e o Marcelo, a gente participa, né, de grupos de WhatsApp, né, o Marcelo tem o Cinema de Arte, eu tenho um novo Cine Debate, tem um outro grupo que chama Cine Debate, né, e a gente sempre está nesses grupos vendo o pessoal falar de western, né, que é um gênero pouco comentado, mas ainda aparece, né? O Marcelo faz artigos também sobre filmes de western, né? E esse filme especificamente, de vez em quando, ele aparece nessas rodas, né, que o pessoal conversa, mas o pessoal conhece muito pouco do filme, o pessoal conhece muito pouco do diretor, muita gente nem sabe quem que é o diretor do filme, né? E não entende que o John Wayne estava doente quando fez o filme, né? Que era a mesma doença do personagem. E a gente precisa, eu vi essa necessidade, né, de falar sobre o filme, trazer informações, né, fazer um bate-papo aqui com o Marcelo. A gente não vai muito entrar em conceitos do western, né, gêneros e subgêneros, né, a gente vai tentar fazer uma coisa mais dinâmica, né, uma interação mais dinâmica para vocês saberem mais sobre o filme, saber mais sobre a produção desse filme, né, como é que esse filme foi concebido. Então, Marcelo, você assistiu o filme novamente e aí diz para mim, diz para o pessoal quais foram suas impressões, né, depois que você assistiu o filme novamente, meu nobre. Bem, primeiramente, boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, fazia tempo que eu não assisti esse filme e eu meio que revi o filme ainda ontem e posso dizer para vocês que eu me surpreendi e posso falar que é um dos grandes filmes, né, da história do cinema, do faroeste e da carreira do John Wayne, né? Vale a pena rever esse grande filme de faroeste. O que você achou, Marcelo, do elenco? Olha, na verdade, o elenco, né, muitos dos personagens aí do elenco escolhidos pelo próprio John Wayne, né, muitos nomes conhecidos, como a própria Lauren Bacall, James Stewart, né, elencos basicamente do cinema clássico, né, americano aí, dá um tom de nostalgia, principalmente a obra em si. Você chegou a ver alguma informação, alguma coisa sobre o livro que deu origem, o livro que deu a adaptação cinematográfica do filme? Sim, sim, algumas características, é claro, né? Quando o livro foi adaptado para o cinema, algumas características meio que foram, em certos aspectos, foram mudados, né? Na transposição para as telas, o que, na minha opinião, ainda ficou melhor, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas eu posso dizer que, comparativamente, segundo as informações que eu li, né, eu acredito que o próprio John Wayne, né, e o próprio Don Siegel, eu acho que a fórmula, a maneira, né, que eles imprimiram para o filme em relação ao livro, eu acho que ficou bom. Nesse DVD aqui, nos extras dele, tem 20 minutos, né, falando sobre a produção do filme. E aí fala-se um pouco sobre isso, né, que não era para ser o John Wayne, né, que era para atuar, era para ser o George C. Scott. Um dos produtores do filme conseguiu o George C. Scott, já estava tudo acertado, né, o estúdio não quis o George C. Scott, né, porque já tinha uma intenção de ser o John Wayne, né, porque o personagem, J.B. Books, é um personagem que está cometido uma doença fatal, né? E o próprio John Wayne, né, já estava cometido dessa mesma doença. E assim, teve uma certa coisa com relação a isso, né? Para ele se adaptar ao personagem. Eu gostei muito da atuação dele, eu sou fãzaço do John Wayne, né? Um dos atores que eu considero assim, um dos grandes nomes do western, né? É sinônimo de western, o John Wayne. Então, assim, foi um fechamento de ciclo, né? Foi um fechamento de carreira. E, inclusive, Marcelo, você observou que no início do filme tem uma cronologia ali, que tem alguns filmes? Você viu que filmes que eram? É uma maneira bastante interessante, né,
em que o diretor, tipo, na verdade, ele traça, né, a cronologia do próprio ator e a evolução do próprio personagem, né? Então tem grandes filmes que são citados aí da carreira do John Wayne, como Onde Começa o Inferno, Rio Bravo, o próprio Rio Vermelho, Red River, né? O próprio Eldorado e, se eu não me engano, o Caminhos Ásperos também. É o Rondo, Caminho África, é o segundo que aparece. Eles fazem uma cronologia ali que é a história do John B. Book, mas na verdade é a história dos filmes, da carreira do John Wayne, né? Meio que mesclou as duas coisas. Eu acho que isso ficou muito legal, né? Eu acho que foi interessante isso, porque chama também as pessoas que não conhecem os filmes do John Wayne para assistir, para conhecer mais, né? Para aprender mais sobre o western, sobre os filmes do John Wayne. Eu gostei nesse sentido, daquele início ali. E a narrativa do filme? O que você achou? O que você achou da mão do Don Siegel, do início do filme, do meio do filme e do final do filme? Olha, o que dizer do próprio Don Siegel, um grande diretor, né, que a gente já vinha acompanhando ele em outras obras, né? Eu acho que, na verdade, a parte que ele construiu da própria narrativa, né, a maneira que ele conta a história, né, dificilmente, né, a gente poderia, né, eu acho que a escolha foi perfeita, tanto em termos da escolha tipo do diretor, perdoa-me, né, perdoe-me, o George C. Scott é um grande ator, né, um grande ator, mas a gente não consegue ver um outro ator que não seja o John Wayne para esse papel, né, porque a vida imita a arte, né, é um filme que feito na hora certa, da maneira certa, com um grande diretor e com um grande ator. Eu acho que essa combinação perfeita, né? Numa matéria que você passou para mim, do Western Cinemania, né, que fala sobre esse filme, lá eles citam um outro ator que também foi convidado para fazer o personagem, que era o Paul Newman. E o Paul Newman não quis fazer o personagem para fazer aquele Buffalo Bill, que nem é um filme do Paul Newman que ninguém nem lembra, nem lembra desse filme. Talvez tivesse aceitado fazer esse filme também, tinha sido outra coisa, né? Tinha sido ninguém ia lembrar, né? Eu acho que casou, né, com o John Wayne, né, o personagem. Né? Eu acho que foi fechamento da carreira do John Wayne, realmente o último filme da carreira. E o Don Siegel, voltando ao diretor, ele tem uma parceria com o Clint, né? E com filmes de western. É um diretor que faz filmes de western. Né? Os Abutres Têm Fome, o Estranho que Nós Amávamos. Então, assim, é um diretor que já está acostumado a tá nesse meio aí. E filmes de ação também, né? O Dirty Harry, né? Os Impiedosos Madigan. É um bom diretor. Eu acho que foi assertivo. Né? Ele foi a primeira escolha para o filme, né? No quesito de direção. E o elenco, né, teve o dedo. O elenco só foi selecionado depois, quando eles já tinham escolhido o John Wayne, né? Aí o John Wayne deu os pitacos dele com relação ao elenco, né? Mas eu acho que ficou legal esse elenco aqui, né? E ficou surpreendente a questão do Ron Howard, né? Nos anos 70, o Ron Howard era um ator, né? Não era um prospecto ainda de diretor, né? Ele é um grande diretor. Depois ele mudou, né? Os aspectos na carreira dele, né? E a escolha desse elenco engrandece cada vez mais o filme, né? Porque ele é uma escolha totalmente tipo nostálgica, né? Você pegar Lauren Bacall, James Stewart, né? Né? Atores que trabalharam no próprio mundo, no próprio gênero do western, né? Então isso acaba só enriquecendo o próprio filme, a própria obra. Então, a produção, o diretor, eles tinham medo do John Wayne não conseguir terminar o filme, né? Porque ele estava doente, ele já tinha passado por um caso de câncer, que ele teve que retirar um pulmão dele nos anos 60, né? Eu não sei se procede esse filme aqui, ó, Sangue de Bárbaros, do John Huston, né? O Susan Hayward e o John Wayne, né? Filme que ele fez em 54. Esse filme foi produzido no deserto, onde que tinha testes nucleares, né? Mas a fisionomia dos americanos com o passar dos anos, desenvolver câncer, né? Muita gente do elenco desse filme morreu de câncer depois, né? E o John Wayne teve um câncer no pulmão nos anos 60, ele curou desse câncer, mas nos anos 70, na metade dos anos 70, voltou.
né? Ele teve muitos problemas num outro western que ele fez antes com a Katarina Hepburn, Justiceiro Implacável, acho que é isso, né? Justiceiro, um filme que ele fez anterior, já tinha tido problema nessa produção. Então, existia o medo dele não conseguir terminar esse filme. Ele ficou meio que adoentado durante a produção do filme, né? Então, assim, existia esse medo dele não conseguir, mas ele conseguiu, né, terminar o filme com maestria. Gostei muito, né, da atuação dele. Né? O filme, por ser um filme meio que... Eu falei que a gente não ia falar sobre isso, né? O western crepuscular, né? Na verdade, ele está inserido no western crepuscular e um pouquinho de western revisionista. Mas isso tem um porquê com relação ao personagem, né? Que seu personagem mais velho, né? Ser um pistoleiro, um cara que tem uma fama, né? Que ele chega lá na cidade, ele não quer nem que eles saibam que é ele, né? Porque, não sei se você lembra na trama, 15 anos antes, ele foi alvejado num salão, né? Quem salvou a vida dele foi o médico, que é o personagem do James Stewart, né? Então, ele tinha uma fama já, né? Existem filmes como O Matador, Gatilho Relâmpago, que falam muito sobre isso, né? Da fama do pistoleiro, né? E esse filme, ele trabalha um pouco sobre isso, né? Mas mais voltado para o fim da vida, né? De um pistoleiro, né? Que todo mundo... existe uma cena, né? Que ele é quase alvejado lá dentro da onde que ele está morando lá na pensão, né? Que duas pessoas querem matar ele, né? Porque eles querem o que ele tem, né? Que ele tem o legado, o mito, né? E eles vão matar um pistoleiro. Tanto é que também uma outra cena interessante, quando o delegado vai falar com ele, né? Que ele chega todo corajoso lá, que descobre que ele está morrendo, aí ele ganha coragem e meio que tripudia dele. Você lembra dessa cena? O filme ele trabalha muito com isso, né? Que nem você falou ali agora. Ele tenta chegar no anonimato, né? Né? E não querendo, né, ser divulgado quem ele quer apagar basicamente o passado dele, né? E acaba não dando certo, né? Depois de 2 dias na cidade, todo mundo sabe que ele já se encontra na cidade, né? Na verdade, só uma curiosidade, né, Ricardo? O filme ele se passa em 8 dias, né? Então, Isso. ele é dividido em 8, primeiro dia, segundo dia, assim por diante, até o 8º dia, o último dia, né? E já no segundo dia todo mundo está sabendo, né? A informação acaba vazando, né? Então o filme trabalha muito com isso, ele quer apagar o passado que ele teve, né? Mas muitas vezes certas atitudes, certas coisas que você faz no passado você acaba não conseguindo apagar, né? Você leva para toda a vida. O filme se passa em Carson City, né, em 1901, Nevada, mas não era para ser esse local. Eles queriam que fosse em El Paso. Só que El Paso, em 1976, não tinha muitos lugares onde que eles poderiam fazer locações, né? E Carson City, em Nevada, tinha, né, uma região lá que era mais colonial, vamos dizer assim, mais folclórica. Então ficava mais legal, né, para se enquadrar, né, na direção de arte, né, naquela coisa técnica com relação ao filme. Tanto é que o filme foi indicado ao Oscar de direção de arte, né, foi assertivo essa escolha, né, de Carson City, né, para melhorar, né, com relação à narrativa do filme, à história do filme. Eu gostei da cidadezinha lá, Marcelo. É, Apesar de que passa uma evolução também, né? Bondinho chegando, eletricidade, uma série de evoluções, né? Era 1901, né? Velho é Oeste que estava acabando. É exatamente isso, num ponto que você tocou, é interessante. No primeiro plano, no início do filme, você já nota, né, que o Don Siegel ele faz um plano geral da cidade, né, que não é mais aquela cidade do oeste que é só cavalo andando, né? Você tem o bondinho, tipo, você tem as carroças, né? Você tem os carros já, né? Então, assim, a combustão. Então, assim, se fala-se do telégrafo, né? Se fala-se, né? Tipo, então, já é aquele, tipo, Dom Sigo, ele faz questão de mostrar que já é aquele período que aquele não é mais, como o próprio personagem do John Wayne, né? Ele já aquele pistoleiro, né? Está se tornando obsoleto aquela figura daquele pistoleiro. A própria cidade, né? Já não é aquela cidade do Velho Oeste clássico antigo, né? Ela já passou por um processo de modernização, né? O que eu ia te dizer? Eu ia te falar um negócio do Don Siegel.
Eu ia dizer que o pessoal, né, nos grupos de WhatsApp, não sabe que o Don Siegel que dirigiu esse filme, né? Eu acho incrível, né, que o Don Siegel fez muita coisa com o Clint, né? Alcatraz, Fuga Impossível, né? Fez o primeiro, o segundo, não, só o primeiro, Dirty Harry, né? É um diretor que normalmente o pessoal não sabe que o Don Siegel dirigiu O Último Pistoleiro, né? Eu sabia que era o Don Siegel, né? O Don Siegel, o Clint gostava muito dele, né? Fez a homenagem para o Don Siegel lá nos Imperdoáveis, né? Por ser um diretor que ele aprendeu muito, né? Variando um pouco, falando um pouco do diretor. Você quer falar mais alguma coisa da trama? Você quer trazer mais alguma coisa do John Wayne, do Então, elenco? tipo, é interessante o John Wayne como ator, né? Esse filme ele é de 76. Ele já vinha realizando praticamente todo ano, né? 73, 74, 75. O John Wayne ele já vinha todo ano já fazendo um filme. Então, vinha, tipo, ele fez o Brannigan, fez o MCQ, né? Então ele já vinha fazendo todo ano, fez o Bravura Indômita, né? Ele estava no final de carreira, apesar de que sempre todo ano, na década de 70, ainda ele fez grandes trabalhos, não só do Western. A Lauren Bacall, em 76, se eu não me engano, ela participou do Assassinato no Expresso do Oriente do Sidney Lumet também. Então, né, o James Stewart, né, pô, é uma nostalgia ver o James Stewart, para quem viu, né, ele trabalhando, a gente tanto conhece, né, principalmente nos filmes tipo do Hitchcock, trabalhou o Nome que Matou o Facínora também com o John Ford, ver ele com os cabelos brancos, né, pô, tipo, para quem é bastante interessante. E quase que ele não trabalha nesse filme, que ele estava desenvolvendo um problema de surdez, custou o John Wayne conseguir convencê-lo para participar do elenco. Né? Ele estava reclamando disso, que ele estava com esse problema, então ele não queria participar. O John, não, você vai trabalhar nesse filme comigo. E foi assertivo, né? É interessante a interação dos dois no filme. Né? Inclusive, eu acho que meio que o que acontece do meio do filme para frente, né? Quando o John B. Brooks ele resolve fazer aquele encontro ou confronto no final do filme, tem um pouco a ver com a conversa que os dois têm, né? Quando o médico fala do destino dele, né? O que vai acontecer com ele. Porém, como ele é um cara corajoso, como ele é um pistoleiro, como ele pode mudar o final dele. Eu acho que aquilo foi meio que indução, você não acha que não? Sim, com certeza. Até numa hora, quando eles têm o primeiro diálogo, quando ele chega na cidade, né? Ele mesmo que. Não é que ele culpa tipo, o personagem tipo do médico, que ele falou: você sempre me chamava tipo de touro, você fala que os touros nunca dá. E ele falou: dá. E o médico fala: eu chamei você de touro, você sempre foi uma pessoa forte, mas até os touros morrem, né? Marcelo, vamos passar para as perguntas, Vamos lá, as participações? vamos Eu lá. quero agradecer o pessoal do Cinema de Arte, do Novo Cine Debate e do Cine Debate. Né? São pessoas que eu e o Marcelo tem nos grupos, né, que gentilmente mandaram participações. Né? E aí eu vou pegar a primeira aqui, mas eu não vou deixar ela. São algumas participações, e eu vou ler aqui, mas eu não vou ler na tela aqui para vocês. O Adriano pergunta o seguinte: o filme trata de um personagem com grave doença terminal. Naquele tempo, o ator John Wayne já sabia que ele tinha cometido o que ele acometeria nos anos seguintes. Ele já sabia, né, Marcelo? Sim, Já sim, tinha passado, sim, ele já já tinha sabia. passado por uma doença, né? Ele já tinha passado por um câncer. O câncer tinha voltado, tanto é que ficaram receosos de trazer ele para o filme. O Adriano fala, o filme conta com um elenco que John Wayne já havia trabalhado há décadas. É possível lembrar de todos? A gente já falou, né, de alguns, né? Na verdade, esses atores, o John Wayne já tinha trabalhado, né? O John Wayne já tinha trabalhado com o James Stewart no Homem que Matou o Facínora, né? Tinha trabalhado com a Lauren Bacall num outro filme que não é o Western, né? E tinha trabalhado muito com o John Carradine, né? E o John Carradine até trabalhou com o John Ford, né? Um ator que trabalhou muito com o John Ford. Ele está no Homem que Matou o Facínora também. E a próxima pergunta é do Rio de Oliveira. Eu achei assim a pergunta do Rio interessante, mas eu não achei ela muito assim parecida com o que ele perguntou. Ele fala assim:
Você não acha o personagem J.B. Brooks parecido com Will Kane, o Gary Cooper, do filme Matar ou Morrer, que simboliza o Velho Oeste nostálgico? Os dois já são veteranos, mas com contextos diferentes. Você acha semelhança? Eu não vejo muita semelhança, porque são os meio que propósitos diferentes, né? São personagens em que eles por si só, eles têm objetivos diferentes, né? Um chega com o propósito de ser xerife e outro chega como um pistoleiro em processo de convalescência, né? Já doente, né? Eu acho que Eu eu acho não vejo muita semelhança. Eu acho que o Hildo quis falar da pressão que esses dois personagens sofreram. Né? Na verdade, o personagem do Joanne estava sofrendo da pressão da doença. Já o personagem do Gary Cooper estava sofrendo da pressão do que ia acontecer com ele naquelas horas fatídicas lá. Né? Eu Sim, acho que é isso que ele estava querendo falar, dessa pressão. Né? sim, Mas, assim, não tem muita semelhança. Mas sim. obrigado, Hildo, pela pergunta. O Roberto ainda me lembro, lá do Sim Debate, ele pergunta, John Wayne fez o papel de um homem doente. Sua doença real teria influenciado na sua atuação? Com certeza, né, Marcelo? E, com Com certeza, certeza. eu acho que a pessoa passando por esse processo e sentindo, né, todos os sintomas, sentindo, tipo, na pele, todo esse processo, ela acaba incorporando um pouquinho, né, da maneira de ser e de agir. Não tem como não deixar de misturar um pouquinho essas características. Eu acho que, acredito que deve ter influenciado. Essa aqui eu vou deixar para você. O Roberto pergunta, qual a sua opinião sobre o roteiro, o enredo? Eu acho assim, eu gostei muito tipo do filme. Eu faria certas ressalvas à narrativa e tipo o roteiro, talvez, por exemplo. Eu gostaria que, quer dizer, a gente sempre gosta, né? Mas o tempo, né, em que o personagem tipo do John Wayne, né, contracena com o personagem do James Stewart, talvez poderia ser um pouquinho maior, né? É um tempo tão pequeno, né? Né, e eles contracenam de maneira tão harmoniosa, né? São grandes momentos, então a gente sempre também tem o desejo, pô, se tivesse cenas um pouquinho mais estendidas, né? E talvez, Ricardo, o único ponto fraco, não que o filme seja fraco, o filme é top, mas talvez o diretor ele poderia ter trabalhado um pouquinho mais do desenvolvimento dos três personagens finais que vão encontrar o John Wayne no tiroteio tipo do salão, o rancheiro, né? Esses três personagens talvez eles são caracterizados, né? Eles são passados um pouquinho de maneira um pouco superficial, mas talvez se a narrativa seria um filme mais longo, um filme mais extenso, né? Mas talvez se o diretor Don Siegel ele tivesse trabalhado um pouquinho mais detalhado, assim, quem eram, né? Esses personagens de maneira um pouquinho mais trabalhada, mais extensa, né? Talvez o filme ainda poderia ter sido melhor. Vai ter mais perguntas sobre esses três personagens. O Sebastião Ottoni, né, meu amigo, ele fala o seguinte: você acha que O Último Pistoleiro é uma despedida de John Wayne do cinema? E se a narrativa do filme se alinha com a vida real do John Wayne nessa atuação? Eu acho que sim, Com né? Eu acho certeza. que tudo a ver. Inclusive, o Sebastião falou, eu assisti vários filmes de John Wayne e considero para mim uma das suas melhores. Ele considerou esse filme uma das melhores atuações do John Wayne. Tony, ele faz a seguinte pergunta: quem eram os três pistoleiros que Book confrontou no salão? Né, ele tem, na verdade, desses três pistoleiros, só tem um que ele tem uma história com ele, né? Vou voltar aqui o elenco, que é o personagem do Richard Boone, né? Que ele tinha matado o irmão dele, né? Então era Uhum. pessoal. Já Sim, o Hugh O'Brien, que é o Cuprier, né? O carteador, ali tinha um respeito. Você sentiu um respeito da parte dele? Tinha um respeito sim, com o Books, né? Mesmo ele querendo matar e ganhar fama. Agora, o cara que não tinha honra é esse outro aqui, ó, o Bill McKinney, né, que era um cara desaforado, né, e ele estava morrendo de medo, né, de confrontar o personagem, tanto é que ele é o primeiro a atirar, né, ele é o primeiro a morrer sim. e o primeiro a atirar. Então esses três eram os três personagens que o Tony pergunta.
E o Tony pergunta uma outra coisa aqui, que essa pergunta vai para você, Marcelo. Ele falou assim, ó, em dezenas de filmes aparece Dino de Laurentiis apresenta. Ele era um produtor diferenciado, Marcelo? Porque no início desse filme aqui aparece, né? Dino de Laurentiis apresenta. Um grande produtor, era sempre o pai com a filha, depois a filha tocou parte da produtora, né? E produziu grandes filmes, e ficou conhecido não só na Europa, mas no mundo todo, né? Então fez produções que nem o Conan, o Bárbaro, a produção Duna, do David Lynch, né? Produções não só dentro da Europa, mas nos Estados Unidos também. Então, com certeza, um diretor, um produtor muito bem conhecido mundialmente. O José Rosa é tá nos grupos aí que a gente faz parte, né? Um aficionado em western, né? José Rosa pergunta: o último pistoleiro é o faroeste de uma narrativa de filme que coincide. O pessoal tá falando muito, coincide com a doença de John Wayne. Sim, coincide com a doença de John Wayne, né? O personagem central ele tá com a mesma doença que o John Wayne estava passando na vida dele. Aí ele fala assim: ó, o último pistoleiro é uma despedida de John Wayne do cinema. E se a narrativa do filme se alinha com a vida real do John Wayne nessa atuação? Sim, com certeza. Sim. As duas coisas se alinharam, né? E ele fala assim: eu assisti vários filmes de John Wayne, considero para mim uma das suas melhores atuações. Já o terceiro que fala a mesma coisa, né? Concordo. E Mauro Brits Prates, pergunta número 1. O filme pode ser enquadrado na categoria de western revisionista? Se você quiser responder, pode responder, Marcelo. Sim, porque ele claro que o faroeste ele não deixa de ter a narrativa clássica, né? Toda a maneira do Dom Sigo filmar, ele segue a narrativa clássica. Mas é um personagem que entra dentro do conceito revisionista porque é um personagem que está passando por um processo de convalescência. Ele não é mais um pistoleiro tipo invencível, que já reconhece as suas fraquezas, os seus defeitos, e, inclusive, muita coisa do que ele fez no passado, ele se arrepende do que ele fez. Então, ele é um personagem em busca de um processo de redenção, né, que está passando por um processo de purificação, ele sabe que ele está com os dias contados, então, ele na verdade, né, ele está passando por todo esse processo e acaba não se entregando, né? Então ele não é aquele personagem do cowboy invencível e vai de encontro com o conceito do herói do faroeste clássico. Por isso que ele acaba sendo ele não chega a ser um faroeste revisionista puro, mas com certeza ele mistura, né, características do faroeste clássico com características do faroeste revisionista com características do faroeste crepuscular. Essas três, né? Ele está mais enquadrado no western crepuscular, né? Quem fazia muito isso era o Sam Peckinpah. Sam Peckinpah fez isso lá em Pistoleiros do Entardecer, né? Que fala de dois pistoleiros já em fim de carreira também, igual o John Wayne aqui. E ele faz isso também lá em Meu Ódio Será Tua Herança, né? Que são também um bando que está já em fim de carreira, né? O fechamento de um ciclo, né? O fechamento e a evolução, né? A evolução não, o fim do Velho Oeste. Então, está mais caracterizado por um western crepuscular, mas sim, tem muita coisa de revisionismo, né? No que você explicou com relação a esse filme, mas ele está mais enquadrado no western crepuscular. Você falou do Sam Peckinpah, né? Que sempre utiliza muito sangue, muita violência, e exatamente o Don Siegel ele pega um pouquinho do Sam Peckinpah no duelo final, quando o John Wayne leva o tiro. Não é em todo filme que o John Wayne leva, né? Mostra o sangue na roupa, coisa que não era muito comum nos faroestes clássicos. O cowboy levava o tiro, né? E não aparecia. E até é meio chocante, né? Ver o John Wayne sangrando, né? Não é todo filme que, né? Então aquilo exatamente, ali, mas né? O Mauro ainda faz um questionamento aqui, ó. Li em alguns artigos que houve um certo atrito entre John Wayne e o diretor Don Siegel por conta de diferenças de geração. Você acha que isso ajudou no resultado final do filme? Você lembra aquela matéria que você mandou no Western Cine? Lá fala sobre isso. Pode falar, Marcelo. Eu acho assim, ó, com certeza a gente não pode
negar que o filme tem muito da mão do John Wayne ali, né? A escolha do elenco, a marca do John Wayne, né? Na própria maneira, né? Então, assim, eu acho que, apesar dessas diferenças, né, com certeza, é, né, que devem ter ocorrido, mas isso só ajudou, né, no processo de concepção tipo do filme, né? Porque a partir do momento que você tem certas diferenças, eu acho que isso acaba se complementando, né, no próprio processo de criação da própria obra, né? Com certeza. Mas o problema do John Wayne com o Don Siegel é que ele ficou sabendo que o Clint, quando trabalhava com o Don Siegel, ele dava muito pitaco, né? Ele dava muita coisa, ele tinha liberdade de querer mudar a cena, de querer mudar coisa, de fazer coisa. E o Don Siegel não gostou disso, né, com relação ao John Wayne, né? Porque era diferente. O único diretor que o John Wayne não dava pitaco nos trabalhos era o John Ford. O John Ford não deixava ninguém dar pitaco no trabalho dele. Então, houve isso que o Mauro está falando aqui, foi essa divergência entre eles no set de filmagem. Que o Don Siegel teve que chamar o John Wayne na regulagem. Teve um ocorrido mais ou menos isso. Mas eu acho que isso ajudou a brilhantar mais Sim. o filme. O Oswaldo pergunta, Marcelo. Oswaldo Moreira de Santos Júnior pergunta: você acha que o personagem J.B. Brooks fez escolhas certas no final do filme, Marcelo? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que ele, na verdade, desde o primeiro momento que colocou o pé naquele salão, ele sabia, ele estava tipo disposto a morrer ali, né? Tipo, na verdade, né? Então, na verdade, porque ele mesmo, essa ideia, né, de chamar os três para se encontrar com ele no salão foi ideia dele. Então, ele sabia com certeza, né, o desfecho que ia ter ali, que ele não iria sair com certeza vivo dali, né? Ele fez a escolha dele, né, para ele morrer com uma certa dignidade, né, para ele morrer sem sofrer, né, porque o final ali era só um, né, se encarar três caras, ele encarou e eles não matou os três, né, só que ainda teve uma fatalidade do barman atirar pelas costas dele, né, e assim, ainda teve uma coisa, aí o Oswaldo fala o seguinte aqui, ainda tem mais uma pergunta. O que mais chamou a atenção na história? O duelo final, a forma como o pistoleiro lida com a velhice? Olha, as duas coisas, mas o duelo final ali no salão me surpreendeu muito, tá? Tipo, apesar de durar em torno de 5 minutos só, né? Mas é bastante impactante pelo próprio desfecho, né? Que tem, né? Porque o Don Siegel ele constrói todo esse suspense, o filme todo até chegar no duelo final, né? Então, claro, o filme trabalha sobre o processo de velhice e redenção, mas o duelo final é Isso é bastante interessante. tocante. Porque Isso é interessante. o que choca mais é o John Wayne sendo abatido, né? Ou tipo John Wayne, o personagem do J.B. Brooks sendo abatido, né? Isso simboliza um processo de morte do personagem, né, e do ator ao mesmo tempo, né? De um lado ele como ator ele é abatido pela doença, né? E no filme ele é abatido pela doença, mas é abatido num duelo, né? Então isso choca muito, né? Eliseu Camilo falou o seguinte: quando o doutor disse a ele que ele tinha coragem, mas que sabe, não, o doutor fala assim: eu não tenho coragem, mas eu sei que você tem coragem. Ele estava meio que induzindo, sugerindo uma eutanásia. Eu estou entendendo o que o Eliseu, a proposta da pergunta do Eliseu, que num determinado momento do filme, o doutor, né, o Marcelo já tinha falado isso antes, o doutor meio que induziu, né, Marcelo, para que Sim. em vez dele morrer de dor, né, ele morrer agonizado, né, ele fala para ele lá uma hora, ele poderia resolver o que ele queria, né, como ele é um homem corajoso, e ele faz isso. Então essa eutanásia aí que ele fala, né, que ele meio que suicidou, sim, é meio que um suicídio assistido, mas em outros termos, né?
Sabe por que que eu acho que faz sentido isso aí? Porque depois que o médico dele fala isso para ele, ele toma a decisão, né? Depois de, tipo, ele pede ao Gillan, né? O personagem tipo do Ron Howard, que vai procurar os três. Então, assim, eu acho Três. que com Marcar certeza, encontro. com certeza, com certeza. O Eliseu fala: o jogador de cartas tinha rixa com ele anteriormente ou queria matá-lo apenas para fazer seu nome e ficar famoso? Sim, ele queria só isso, mas ele tinha respeito dos três. O que tinha respeito por ele era exatamente esse que queria fazer o nome, né? Você não acha, Marcelo? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Né? Claro que nem você falou, somente um ali que tinha um irmão que acabou sendo alvejado, né? Isso, era vingança, né? Ele que tinha talvez um motivo maior né, de poder se vingar, né? Mas os outros A dois próxima. muito queriam atirar para serem reconhecidos, né? Ou para se fazerem o próprio nome, né? Isso. A próxima pergunta é da Miriam Mariano, nossa amiga aqui, nossa parceira do canal. A Miriam Mariano, lá do Psicólogo no Cinema. A Miriam fala: qual é o tema central do filme? E o diretor Don Siegel conseguiu entregar um bom filme ao tentar misturar ação e faroeste revisionista com aventura e drama, Marcelo? Com certeza, concordo, com certeza. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não acho que esse filme tenha aventura. Drama, sim. Drama e faroeste revisionista, sim. Mas aventura, não. Sim, Não porque é? ele não é uma aventura em que você tem um herói, né? Um cowboy forte, né? Mas é um drama, né? É a história de É um um drama. personagem que tipo a história de um personagem que passa por um processo tipo de redenção nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos meses ou dias de vida, né? Isso aí você explica o tema central do filme, que foi o que ela perguntou. Ela fala que, ó, apesar de ter um elenco de peso, como Lauren Bacall, James Stewart e Ron Howard, você achou a melhor escolha para esse filme? Uai, com certeza, né? Com certeza esse elenco. Ela faz uma pergunta extra aqui, Marcelo, essa vai para você. Se você fosse diretor, você mudaria alguma cena do filme? Ou talvez daria um novo rumo à história ou deixaria da mesma forma? Eu acho que eu já respondi isso antes. Eu trabalharia melhor o desenvolvimento do personagem, dos três personagens ali, em que vão para o embate final ali. Eu trabalharia um pouquinho mais detalhado e colocaria um pouquinho mais cenas um pouquinho mais longas, né, dos diálogos do James Stewart com o próprio John Wayne, né? Os dois poderiam ter uma cena dos dois bebendo no bar, né? Algumas cenas para eles pudessem contracenar, né? Mas eu sim, eu mexeria em alguma coisa. O Rodrigo Belli, lá do Cine Debate, ele fala o seguinte: quando está próximo do final do filme, o Books entra no salão, ele pede uma garrafa do melhor uísque, dizendo ser seu aniversário. O barman ele traz a garrafa, o copo e o deixa no balcão. O Books coloca o dinheiro no balcão, mas o dono vira e sai de costas. Aí ele fala assim, ó, comente sobre essa... Ele fala uma covardia, o ato dele não querer receber o uísque. Ele está questionando o fato do barman ter deixado a garrafa lá, o John Wayne colocou o dinheiro e ele saiu. Mas ele saiu porque ele sabe o que ia acontecer ali. Com Né? certeza. Ele não ia ficar ali. Né? Ele Sim, usou de malícia depois para alvejar o Books numa hora que ele já estava ali praticamente arrebentado, né? Quando ele volta e atira nele pelas costas. Aí o Rodrigo fala o seguinte: comentem sobre os conselhos e ensinamentos importantes que Books passou para o jovem Gillian e a amizade e respeito que tinham com o outro, mesmo por pouco tempo. O que você acha dessa pergunta dele? Eu achei legal. o Don Siegel, ele trabalha muito isso, essa relação, como se fosse até um processo de uma relação de pai e filho, né? Um processo de aprendizagem, pegue o meu cavalo, né? Faça isso, e aí o ponto crucial desse processo de maturação até, e desenvolvimento e passagem de um jovem para um homem adulto, é o que acontece no final do filme, já falando em spoilers, né? Ah, Isso. a partir do momento em que o Gillan entra no salão, ele é uma pessoa. A partir do momento que ele pega a arma e alveja, né, ele sai como um homem maduro.
Ele sai como uma outra pessoa, né? E a câmera acompanha o rosto. Ele sente o peso, né? Com certeza. E o Don Siegel, ele focaliza ele um pouquinho de cima para de baixo para cima, né? Já mostrando ele que ele sai, sim, agora sim, em que ele já é uma outra pessoa, ele vai ver as pessoas e o mundo de maneira diferente. É um papel, é um personagem, né, muito importante, né? O diretor soube trabalhar, né? Eu acho muito interessante. O Joacir Fernandes fala, o pessoal foca muito na doença, ele fala, como a doença terminal de J.B. Brooks influencia suas atitudes e sua forma de encarar o próprio código de honra como pistoleiro ao longo do filme. Acho que a gente já eu acho que uma coisa influencia na outra, né? Eu acho que todo pistoleiro ele tem um código, né? O John B. Brooks ele não é diferente, né? Inclusive ele tem algumas falas no início do filme ali que são bem provenientes do que ele fala, né? Que ele quer que as pessoas tratem ele, que ele vai tratar as pessoas da mesma forma, né? Essas lições ele fala inclusive para personagem da Lauren Bacall, né? Para Bond Rogers, né? Que ele nunca, ele estava sobrevivendo, mas ele nunca fez nada absurdo, né? Sempre as pessoas atiravam nele antes. Então, ele tinha uma ética, né? Mesmo sendo um pistoleiro, né? Ele não era um assassino a sangue frio, né, Marcelo? Não, com certeza. Eu não sei se vai ter alguma pergunta sobre a Lauren Bacall mais para frente. Eu ia só tocar num ponto da Lauren. Tá, então vou deixar para. O Joacir fala, o que o que você falou, o que o desfecho do pistoleiro revela sobre a transição do Velho Oeste para uma nova era e o simbolismo da morte de John Brooks nesse contexto. Exatamente, tudo é focado, tipo é na morte, né? A morte do próprio do próprio cowboy, né? Tipo do John Wayne, que é abatido, né? Tipo acaba sendo um final de uma era, né? E o início de uma outra era, né? Que se dá início através do próprio personagem tipo do Gillan, né? Então, o próprio John Wayne, né? Deixa a sua marca na história, acaba morrendo e dando espaço para um outro personagem, né? Uma outra história, né? Que é focada mais no personagem do próprio Gillan, né? A próxima é do Alexandre do Som Mais Pop, nosso amigo. Ele pergunta o seguinte, Marcelo. Qual o maior legado que os filmes de faroeste trouxeram para o cinema? Eu acho assim, todo o próprio gênero faroeste, né, foi um gênero que desde a Hollywood clássica, né, até os tempos atuais, claro, eles passaram por algumas mudanças, o faroeste, ele passou por vários subgêneros, mas com certeza foi um dos gêneros mais importantes, né, que construíram todo o processo da narrativa ou da própria história tipo do cinema, né, desde a criação do mito do Velho Oeste, a criação dos personagens, do próprio tipo faroeste de ação, faroeste do drama, né, que acabou influenciando, né, tendo como berço o cinema americano, né, que acabou influenciando o cinema europeu, o faroeste italiano, acabou influenciando diretores como Akira Kurosawa. Então, o próprio processo de construção do próprio gênero faroeste, principalmente nas mãos de John Ford, influenciou o cinema como um todo, né? O gênero western ele começa com o início do cinema. E o legado dos filmes de western é para caracterizar um folclore americano, é um gênero tipicamente americano, né? O western criou o Velho Oeste, né? Que é um período que ficou caracterizado, né? Para esse legado que é a pergunta que o Alexandre fez, né? E assim, isso acontece até os dias atuais. Menos produções, né? Mas igual você falou, o western teve o apogeu dele, né? E os seus desdobramentos, né? Mas ainda existe até os dias atuais, né? Filmes de western, né? Apesar de que eu acredito que o último grande western foi Os Imperdoáveis, né? O último clássico, né? De lá para cá teve bons westerns, né? Inclusive com o Tarantino, mas é outra coisa, uma outra história para um outro vídeo que a gente vai fazer. O Alexandre fala o seguinte:
John Wayne é um ícone do cinema do western. Dito isso, vocês acreditam que ele conseguiu fugir do estigma de ser um cowboy? Quais filmes recomendam onde John Wayne interpreta personagens fora do faroeste? Que filme que você assistiu, que fora desse eixo aí de western, por exemplo, que você gostou do John Wayne? Olha, eu posso citar dois grandes faroestes da década de 70, aliás... Não, ele está falando sem ser de western. Ah, tá. Filmes que o... Tá, dois grandes filmes policiais que ele fez ainda no início da década de 70, que é o Mais Forte que a Vingança, o Brannigan, tá, que é um grande filme policial, e o MCQ, que ele é um policial também, que ele fez um ano antes do Último Pistoleiro, tá? Dois grandes filmes policiais que ele fez, que eu recomendo, tá? Apesar que, Ricardo, apesar dele ter feito, mas dificilmente, né? Quando você fala em John Wayne, ele ficou marcado pelo western, né? 79 filmes de western. É. Ele fez filmes de guerra, né? Inclusive, eu tenho aqui ó, os Boina Verdes, né? Que não é de guerra. Não, que é de guerra, né? Da Guerra do Vietnã. Ele fez também o mais longo dos dias, né? Que ele participa. Ele fez filme que ele é bombeiro, né? Bombeiros do Inferno. Ele fez No Mundo do Circo, né? Tem esse aqui, ó, Sangue de Bárbaros, né? Que ele faz, acho que um cara lá das Steps lá. Eu tenho aqui também outros filmes dele aqui, quer ver? Eu tenho esse aqui, ó, Geleiras do Inferno, né? Que também é um filme que não é de western. Então tem muita coisa. Tem esse outro aqui também, ó, um fio de esperança. O John Wayne fez tudo quanto é filme, né? Mas ele é mais lembrado pelos filmes de western, né? A próxima pergunta é do André, do Caçadores de Cinema. Ele faz a seguinte pergunta: esse filme está entre os melhores do John Wayne, na sua opinião, Marcelo? Talvez, com certeza, Ricardo, entre os 10 melhores. Eu considero também entre os 10 melhores. Aí ele fala aqui, ó, o diretor Ron Howard está atuando nesse filme, sim. Aí ele faz a pergunta: o que você achou da performance da Lauren Bacall? Você tinha me perguntado naquela hora se tinha mais uma da Lauren Bacall. Sim, é interessante como o diretor trabalha a relação, né, entre os dois, né, que a Lauren Bacall, ele ao mesmo tempo, ela transmite muitas vezes uma sensação, né, de admiração e ao mesmo tempo uma sensação de desprezo pelo personagem do John Wayne, né. Até no determinado ponto ela tem admiração quando eles contracenam ali, eles conversam, quando eles estão sentados, no determinado ponto do filme, eles estão sentados comendo na mesa. Então eles discutem, eles têm as suas diferenças, né, da maneira de pensar, e mesmo tipo no final, em que ela chega para ele e falou sem lágrimas, né, ela fala duas vezes para ele, sem lágrimas, né, quer dizer, aceitar a própria morte, mas sem lágrimas, né? Então, ela é uma mulher, ao mesmo tempo, ela faz um personagem extremamente dura, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem um pouco de admiração pelo personagem do John Wayne, mas, ao mesmo tempo, a gente sente nela um pouquinho de desprezo e até um pouquinho de raiva pelo personagem, né? Na verdade, no outro filme, eu esqueci como é que chama um filme que os dois fizeram nos anos 50, e eu não queria entrar em detalhes aqui com relação à política americana, né? O John Wayne ele é republicano, e a Lauren Bacall era casada com o Humphrey Bogart, que era um liberal, que era um democrata. E o John Wayne gostava muito de falar de política nos sets de filmagem, né? E isso causou meio que uma saia justa, né? Da outra vez que eles trabalharam juntos. Mas isso não apagou, né? A interação entre eles nesse filme. Eu acho que foi show de bola. O André faz o seguinte indagação: esse filme está entre os grandes faroestes da história do cinema? Assim, entre os 10 melhores do John Wayne, para mim, Marcelo, sim. Mas da história do cinema, não. Eu coloco, por exemplo, esses 3 filmes aqui que eu tenho, ó. O Rio Vermelho, eu considero dentro da história do cinema. O Rastros de Ódio, para mim, é o melhor filme de western da história do cinema. E ainda tem nos tempos da diligência. Aí sim, né? Onde começa o inferno, né? Mas assim, ele vai entrar ali numa lista mais lá para trás, né? Sim. O que você acha? Sim, com certeza, com certeza.
Tem outros filmes ali que, em termos de, né, de posicionamento, iriam chegar na frente, mas isso não desmerece, né, e não faz com que O Último Pistoleiro seja um grande filme de western. Gente, eu deixei por último o Samuca, do Samuca SC Filmes, né? Meu parceiro aqui do canal, né? Como o Marcelo, a Miriam, né? Uma das pessoas mais queridas aí do nosso meio de WhatsApp e dos grupos de cinema. Samuca perdeu o pai ontem, né? Tá passando nessas últimas 24 horas aí essa perda, né? Que ele perdeu do pai, né? A gente mandou algumas mensagens para ele, né? Essa hora é muito importante os amigos. Aí eu deixei por último a pergunta dele. Né? Eu vou fazer aqui agora, deixa eu só tirar aqui. O Samuca fala, no filme O Último Pistoleiro, que foi o último trabalho do saudoso John Wayne, a história mostra o personagem retomando a cidade por causa do câncer. Curiosamente, na vida real, o próprio John Wayne também estava lutando com a doença, vindo a falecer 3 anos depois. A minha pergunta é, Don Siegel e o autor do livro, Brandon Stewart, usaram o roteiro do filme como uma forma de refletir a luta de John Wayne contra o câncer, Marcelo? Eu acho que Olha, não diretamente, né? Não diretamente. não diretamente, talvez o diretor, sim, ele se moldou, né, baseando-se nas adaptações que ele fez, né, algumas mudanças em relação à obra, talvez o Don Siegel ele tenha adequado algumas coisas. Agora, o escritor do livro, eu talvez... Não, eu falei errado. Ele falou o filho do escritor, porque o filho do escritor ele é o roteirista do filme. Eu falei errado. Ele fala que é do filho, né? O roteirista, o filho do escritor e o diretor. Eles Tá, fizeram adaptação. com certeza eu acredito que ocorreram algumas adaptações. E o Samuca fala o seguinte: o que você acha desse filme dirigido por Don Siegel? Como uma despedida em grande estilo de John Wayne? É um grande filme, né? O Don Siegel, mais uma vez, deixa a sua grande marca, né? Ele conseguiu fazer uma despedida à altura, né? Faz um trabalho de direção onde ele consegue deixar o John Wayne, não só o John Wayne, mas todo o elenco extremamente à vontade. Particularmente, eu gostei muito do filme. Acabaram as perguntas, Marcelo. Opa! Agradecer a todos, né, que mandaram, né? Eu pedi às pessoas pelo WhatsApp, né, que assistiram o filme, que gostariam de participar aqui do bate-papo meu com o Marcelo, né, mandando uma participação, né? Obrigado a todos aí. Mais uma vez, obrigado ao Samuca, né, que é meu parceiro das lives também. Obrigado pela parceria. E você quer falar mais alguma coisa do filme? Fala mais alguma coisa da trama, do John Wayne, qualquer coisa. A gente ainda tem tempo ainda. Então, para quem não assistiu ainda, o filme ele está disponível, acho que é no YouTube, né? Inclusive dublado. Para quem não assistiu, mesmo quem não seja fã do Western, mas para quem é fã do Western, é um filme obrigatório, né? E mesmo para quem não seja fã, é um filme extremamente importante para a história do cinema, né? De um ator extremamente importante. Está disponível no YouTube, é só digitar, inclusive dublado, com uma imagem muito boa, tá? Né? Aproveitem, porque é um filme que vale a pena assistir, né? Eu até agradeço o tipo Ricardo, porque faz tempo que eu não tinha assistido o filme, após eu assistir ontem, eu falei, puxa, mas realmente, né, eu fiquei tanto tempo sem ver, e a gente sempre passa por um processo, né, de evolução de maturidade da maneira da gente ver o cinema, né? E na época que eu tinha assistido, eu não tinha dado tanta atenção para o filme, mas realmente, olha, assistindo novamente, um faroeste, é um filme muito bom. Marcelo, suas considerações finais, meu nobre. Quero te agradecer mais uma vez por ter dado essa oportunidade para mim, de ter valorizado o meu trabalho, né, a nossa parceria. Quero agradecer todo mundo, todas as pessoas que mandaram as perguntas, né, e que deixe o seu like, e que faça o seu comentário, né, e que visualize, né, assista, né, o nosso vídeo aí, né,
e assista ao filme, né, que vale a pena. Sim. Marcelo, te agradecer, né, você ter aceitado a gente fazer esse bate-papo sobre o filme, né, mais uma vez, tirar do seu tempo. Posteriormente, né, já vou estender um convite aqui para a gente fazer um outro vídeo explicando para as pessoas o que é o western crepuscular, o que é o western revisionista, o que é o western clássico e o que é o western espaguete. Né? A gente fazer um vídeo nesse formato aqui que a gente fez agora, né? E a gente explicar para as pessoas sobre isso. E te agradecer. Obrigado, meu nobre. E te dizer até a próxima, pessoal. Obrigado.